Seção 3. Dos mandados gratuitos. Artigo 1024. Consideram-se gratuitas as diligências feitas: 1. Em ações penais de competência do Juizado Especial Criminal, GCRIM. 2. Em processos em que o interessado seja beneficiário de assistência judiciária. 3. De ofício por ordem judicial. 4. A requerimento do Ministério Público. 5. Nos processos relativos à criança ou adolescente em situação irregular. 6. Nos processos nos quais deferido o recolhimento diferido da taxa judiciária. Artigo 1025. As despesas de condução com diligências gratuitas serão ressarcidas na forma do disposto na Lei Estadual nº 11.608, de 2003, observando-se ainda o seguinte: 1. Nas comarcas da capital ou do interior, o valor desse ressarcimento corresponderá a uma cota de ressarcimento e abrangerá todas as diligências necessárias à prática do ato ou atos contidos na ordem judicial, ainda que o resultado seja negativo, sempre que o oficial de justiça não se deslocar por distância superior a 15 quilômetros da sede do juízo. Além desse raio, a cada faixa de 15 quilômetros ou fração só de ida, aquele valor será acrescido do equivalente a mais uma cota. 2. O oficial de justiça, para fazer jus a esse acréscimo, lançará à margem da certidão correspondente a quilometragem percorrida só de ida, efetuando o cálculo do número de cotas, sujeitando-se às penalidades legais no caso de inveracidade. 3. Quando o oficial de justiça, para o cumprimento do mandado gratuito, for obrigado a utilizar-se da travessia por pedágio rodoviário, balsa ou ferry-boat, terá direito ao acréscimo do valor correspondente a uma cota, quantia que poderá atingir até 5 cotas, comprovadamente, sempre que o valor da taxa superar aquele limite mínimo. No caso de cumprimento por 2 ou mais oficiais de justiça, somente haverá o ressarcimento àquele que suportou os gastos da diligência. 4. Nas comarcas do interior, o juiz diretor do fórum ou juiz corregedor da SADM, onde existir, elaborará tabela a ser publicada no DJE, contendo os bairros e municípios da comarca, as comarcas contíguas, bem como os pontos importantes, INSS, Prefeitura, estabelecimentos prisionais, etc., atribuindo o número de cotas necessárias a ressarcir diligências praticadas nesses locais, com base nas distâncias da portaria previstas no parágrafo 2º do artigo 1008, por exemplo, bairro X até 15 quilômetros, uma cota, bairro Y de 15,0,1 a 30 quilômetros, duas cotas, e assim sucessivamente. Parágrafo 1º. Para fins de antecipação do valor necessário ao custeio das despesas de condução com diligências gratuitas, 20% do montante da arrecadação serão igualmente divididos entre os oficiais de justiça que tenham cumprido no mês anterior mandados gratuitos. Parágrafo 2º. Havendo mais de um endereço ou sendo necessária mais de uma diligência para a prática do ato ou atos contidos na ordem judicial destinados a uma ou mais pessoas, considerar-se-á, para fins de cálculo do número de cotas de ressarcimento, o endereço diligenciado mais distante da sede de juízo, ainda que o resultado seja negativo. Ressalvam-se os margeamentos autônomos na impossibilidade de cumprimento de mais um ato na mesma diligência, em razão do prazo legal ou judicial, cujo decurso é imprescindível, por exemplo, citação e penhora, notificação para desocupação voluntária e despejo.
Artigo 1026. O valor de cada cota corresponderá ao resultado da divisão do montante de 80% da arrecadação pelo número de cotas de ressarcimento dos atos ordenados em mandados gratuitos, devolvidos durante o mês pelos oficiais de justiça de todo o Estado, observado o disposto nos artigos 1006, 1007 e 1008. Parágrafo 1º. Para o ressarcimento previsto no artigo 1025, os escrivães judiciais encaminharão a DICOJ até o 8º dia útil de cada mês pelo Sistema de Mandados Gratuitos, SMG, a relação, certidão, completa dos oficiais de justiça que tenham mandados cumpridos no mês, na qual constará a quantidade de mandados e das respectivas cotas para fins de ressarcimento, bem como o mês em que ocorreu o cumprimento do mandado. É vedado o lançamento, na mesma relação, certidão, de cotas relativas a mandados cumpridos em meses diferentes. Parágrafo 2º. Em cada vara ou setor haverá um oficial de justiça escolhido pelos demais que, sem prejuízo de suas funções, preencherá os mapas mensais e individuais de mandados gratuitos, utilizando das informações passadas pelo interessado, assinando-os juntamente com o escrivão judicial. Este, após a devida conferência, especialmente da quantidade de mandados e das respectivas cotas de ressarcimento, certificará a autenticidade e a veracidade do conteúdo, dados oriundos dos mandados relacionados e correspondentes certidões, e colherá, na sequência, visto do juiz corregedor permanente. Parágrafo 3º. Os mapas mensais individuais de mandados gratuitos permanecerão arquivados em cartório, após certificação de sua autenticidade e veracidade quanto ao seu conteúdo, dados oriundos dos mandados e respectivas certidões, durante o prazo de 2 anos, após o qual poderão ser inutilizados, aplicando-se nesta hipótese o disposto no parágrafo 2º do artigo 74. As dúvidas serão apreciadas e decididas pelo juiz corregedor permanente. Parágrafo 4. Não serão incluídas no cálculo do mês referido no artigo 1025 as relações que não derem entrada na DICOJ no prazo contido no parágrafo 1º deste artigo. O atraso no encaminhamento das relações por período superior a 2 meses anteriores àquele correspondente ao mês do ressarcimento, ainda que acompanhado da necessária justificativa, implicará no indeferimento do pedido de ressarcimento. Parágrafo 5. O valor do ressarcimento mensal será creditado na conta corrente de cada oficial de justiça em agência do Banco do Brasil, S.A., indicado seu número nos mapas mensais previstos no parágrafo 2º deste artigo. Os ofícios de justiça manterão o SMG atualizado, informando a Corregedoria Geral por correio eletrônico institucional, e-mail, a inclusão ou alteração de dados cadastrais dos oficiais de justiça, nome, matrícula, número do CPF, número da agência e conta bancária e endereço residencial, bem como dos escrivães judiciais, nome, matrícula, e-mail institucional. Havendo necessidade de examinar os atos praticados, a Corregedoria Geral poderá exigir dos oficiais de justiça a remessa do mapa original arquivado em cartório, bem como de cópias dos mandados nele relacionados e das correspondentes certidões. A exigência será encaminhada por ofício ao juiz corregedor permanente, que deverá comunicar com brevidade à Corregedoria Geral da Justiça a data da ciência aos oficiais de justiça e ao escrivão judicial.
decorridos 60 dias da data da ciência, sem que tenham sido remetidos documentos, por decídia do oficial de justiça, o pedido de ressarcimento será automaticamente indeferido, sem prejuízo da continuidade da apuração administrativa. Parágrafo 7. As cópias dos mandados e certidões relativas a processos que na data da exigência estiverem fora de cartório, com prazo superior ao fixado no parágrafo anterior, poderão ser substituídas por certidão do escrivão judicial, que dará fé da impossibilidade de serem remetidas pelo interessado. Artigo 1026-A. O ressarcimento aos oficiais de justiça por deslocamento entre fóruns de comarcas diversas, quando da prestação de serviços cumulativos determinados pela presidência do TJSP, observará o seguinte: 1. Não se aplica a mandados pagos nos quais as custas de diligência e seus eventuais acréscimos para comarcas do interior já ressarcirem todo o deslocamento, não sendo possível onerar a parte pela distribuição de mandado ao oficial de justiça que acumula funções fora da sede de sua lotação. 2. Não se aplica a deslocamento nos plantões judiciários. 3. É vedado o ressarcimento retroativo de valores por período superior a 2 meses anteriores àquele correspondente ao mês do ressarcimento. Artigo 1026, parágrafo 4 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. 4. Não se aplica o ressarcimento extraordinário quando a distância entre os fóruns de origem e de acumulação for igual ou inferior a 7,5 km. 5. São elegíveis ao ressarcimento extraordinário apenas os oficiais de justiça que possuam determinação de prestação cumulativa em vigor, publicada em DJE por designação da Egrégia Presidência do TJ São Paulo e desde que cumpridos todos os demais requisitos estabelecidos neste artigo. 6. O lançamento deve ser feito no mapa de mandados gratuitos do oficial de justiça, após obter todas as autorizações necessárias, uma vez para cada grupo de 10 mandados cumpridos no mês de envio do mapa, com arredondamento a maior para a fração de cota em cálculo final. Exemplo: com cotas de ressarcimento extraordinário fixadas em 3 em portaria e cumpridos 54 mandados no período, divide-se 54 por 10 e multiplica-se por 3, para resultado 16,2, arredondados para 17, número total de cotas a margear no mapa. 7. Caberá ao juiz corregedor permanente da SADM que receber o oficial de justiça para prestar serviços cumulativos a. Expedir portaria específica que regulamente a distância em linha reta entre os dois juízos, do fórum de origem do oficial de justiça ao fórum de destino por acumulação. As cotas de deslocamento e, para o caso de ser obrigatório o uso de pedágio, balsa ou ferribote no trajeto específico para a acumulação, especificar seu valor vigente e as cotas respectivas acrescidas, observados os parâmetros previstos no artigo 1025, inciso 1, das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, para uma cota a cada faixa de 15 km, além da distância mínima prevista no inciso 4 deste artigo, limitando o ressarcimento extraordinário à quantidade de 6 cotas, independentemente da distância contida na portaria e já inclusas as cotas correspondentes aos valores de gasto de pedágio, balsa ou ferribote, devidamente comprovados pelo oficial de justiça,
ao responsável da SADM da comarca de acumulação na forma do artigo 1025, inciso 3, das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. B. Encaminhar essa portaria à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Artigo 5, parágrafo 2, das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. C. Caso haja portaria em vigor anteriormente homologada pela Corregedoria Geral da Justiça e dentro dos critérios de autorização estabelecidos neste artigo, outros oficiais de justiça que acumulem e provenham da mesma comarca de origem poderão ser incluídos por mero despacho na portaria, a partir da data de aprovação em diante, enquanto a acumulação estiver vigente e as informações de origem e destino permanecerem inalteradas, sem necessidade de comunicação à Corregedoria Geral da Justiça, mantido o histórico atualizado em expediente administrativo para eventual consulta ou requisição de informações. 8. Caso o oficial de justiça cumpra mandados gratuitos em unidades judiciais diversas na mesma comarca, como, por exemplo, ofícios judiciais de varas e juizados especiais, nos locais em que não instaladas as SADMs, deve lançar em só um dos mapas o ressarcimento extraordinário, sujeito às penalidades em caso de mais de um lançamento no mesmo período. 9. Poderá o juiz corregedor da SADM, que receber o oficial de justiça para prestar serviços cumulativos, exigir a apresentação de outras informações e/ou documentos que entenda relevantes para análise do pedido ou a fim de facilitar o procedimento de conferência ao chefe da seção responsável e demais servidores, assim como propiciar meios para fiscalização efetiva, podendo escalar o oficial de justiça em acumulação para participar de plantão, preferencialmente à distância, nos dias em que ocorra o efetivo deslocamento para cumprimento de mandados, nos termos do artigo 1051 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Se coincidir a escala com a comarca de origem, esta terá preferência, devendo ser comunicada a incompatibilidade de data com antecedência mínima de 5 dias ao corregedor permanente da SADM de acumulação. Parágrafo 1º. O termo comarca, utilizado no presente artigo, também se aplica a foros distritais e o termo SADM inclui também as unidades judiciárias de lotação de oficiais de justiça onde aquela não houver. Parágrafo 2º. A presente disciplina não se aplica a questões relativas a remoções, transferências ou relotações de oficiais de justiça e demais atividades concernentes à atribuição administrativa da E-Presidência do TJ São Paulo. Este artigo não se aplica aos mandados cumpridos de forma remota ante a proibição de seu ressarcimento. Parágrafo 4. Em caso de irregularidade em margeamentos de que trata este artigo, a Corregedoria Permanente da comarca de origem do oficial de justiça deverá ser comunicada, observados os termos dos artigos 1009 e 1048 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Subseção 4. Das despesas de condução relativas às fazendas públicas. Artigo 1027. O ressarcimento das despesas de condução do oficial de justiça será realizado pela fazenda pública interessada depois de entregue ao seu representante, especialmente indicado, a relação mensal dos mandados, modelo próprio e cópias das certidões do respectivo cumprimento, observada a disciplina fixada nos artigos 1011, 1012 caput, 1007 caput, parágrafo 2º c e parágrafo 4, e 1026, parágrafo 2º, todos dessas normas de serviço. Parágrafo único.
Os novos valores decorrentes do reajustamento da UFESP serão aplicados somente aos mandados que tenham sido expedidos após a sua vigência. Artigo 1028. O ressarcimento de que trata o artigo 1027 far-se-á no mês seguinte ao do cumprimento de mandados, desde que entregue a relação até o dia 5 daquele mês, e será efetuado através de depósito em conta corrente do oficial de justiça, aberta consoante o artigo 1022, parágrafo 1º. Artigo 1029. Nas comarcas do interior, o juiz diretor do Fórum, atendendo às peculiaridades locais, regulamentará o disposto nos artigos anteriores e solicitará à Corregedoria autorização para alterações de fundo que se fizerem necessárias, observando-se sempre o determinado no artigo 1012, parágrafo 1º. Artigo 1030. Em caso de mandado de interesse das fazendas de outros estados e de municípios não localizados na comarca em que tramitar o processo, será observado exclusivamente o disposto no artigo 1014. Subseção 5. Das despesas de condução relativas à fazenda pública do município de São Paulo. Artigo 1031. Em caso de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do município de São Paulo, junto à Vara das Execuções Fiscais da capital, o ofício das execuções fiscais municipais informará a Procuradoria-Geral do município quais processos estão em termos para a expedição de mandados. Artigo 1032. A informação será transmitida até o dia 10 de cada mês, ou primeiro dia útil subsequente, e instruída com o extrato do valor existente na conta corrente, destinado à satisfação das diligências dos oficiais de justiça que oficiam nas execuções fiscais promovidas pela Fazenda do município de São Paulo. Artigo 1033. A Municipalidade de São Paulo, no prazo de 30 dias, contados do recebimento da informação, depositará em conta judicial o valor das diligências pertinentes aos mandados que serão expedidos. Artigo 1034. O depósito será feito com acréscimo de 20% para atender também aos mandados cujo cumprimento exija mais de uma diligência. O percentual de 20% será revisto quando se mostrar necessário. Artigo 1035. Serão expedidos mandados em número proporcional ao montante do depósito. Artigo 1036. Inexistindo indicação da municipalidade quanto aos processos para os quais os depósitos são dirigidos, a expedição dos mandados seguirá a ordem cronológica da distribuição, de acordo com os valores disponíveis na conta corrente. Artigo 1037. Ao indicar os processos para os quais são direcionados os depósitos, a Fazenda do município de São Paulo explicitará sua concordância e ciência de que os demais mandados somente serão expedidos quando houver requerimento expresso ou pelo critério da ordem cronológica na medida dos valores disponíveis em conta corrente. Artigo 1038. Em conta judicial específica, a fim de viabilizar o cumprimento de mandados urgentes, a Municipalidade de São Paulo manterá reserva de contingência em montante capaz de atender ao cumprimento de 100 mandados. Artigo 1039. Os mapas mensais relacionando os atos praticados serão acompanhados das certidões para verificação das diligências e apresentados ao juízo nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente. Artigo 1040. Após a conferência dos mapas pelo escrivão judicial, os valores serão transferidos para a conta bancária indicada pelo oficial de justiça. Artigo 1041. A municipalidade terá vista dos mapas mensais.
Eventuais impugnações ofertadas pela Municipalidade de São Paulo e acolhidas pelo juízo serão compensadas no mapa posterior. Artigo 1042. Caso não seja viável a compensação, o oficial de justiça será intimado a depositar o valor em favor da municipalidade no prazo fixado pelo juízo. O descumprimento da obrigação poderá implicar em processo administrativo e na inscrição do valor na dívida ativa. Subseção 6. Das despesas de condução relativas às cartas precatórias originárias de outros estados da Federação. Artigo 1043. As cartas precatórias oriundas de outros estados da Federação observarão as normas gerais de ressarcimento de despesas de condução de oficial de justiça. Seção 3. Da Seção Administrativa de Distribuição de Mandados, SADM. Artigo 1048. O juiz coordenador ou corregedor permanente da SADM responderá pela função correcional relativa ao cumprimento de mandados, ao funcionamento, organização, disciplina e eficiência da SADM como um todo e a correlatas condutas de seus oficiais de justiça e funcionários, como assiduidade, presteza, cumprimento de prazos, produtividade, glosas e restituições de valores em mandados pagos e gratuitos e correspondentes sanções disciplinares e exatidão de dados em certidões e documentos necessários para ressarcimento de diligências em mandados pagos e gratuitos. Artigo 1049. Compete ao funcionário responsável pela SADM, além de outras funções que o juiz corregedor permanente lhe atribuir, 1. Conferir, sem prejuízo da responsabilidade do oficial de justiça e do oficial encarregado, a exatidão, a autenticidade, a veracidade e a adequação a regras de mapas, certidões e documentos necessários para ressarcimento de diligências em mandados pagos e gratuitos. 2. Fiscalizar a tempestividade das tarefas da SADM e cobrar mandados com prazos excedidos. 3. Controlar a frequência e a vida funcional de oficiais de justiça e funcionários designados para a SADM. 4. Acessar o e-mail institucional diariamente. Artigo 1050. Os oficiais de justiça registrarão ponto na SADM, segundo a escala aprovada pelo juiz corregedor permanente, vedada a ausência de registro da presença por 2 ou mais dias úteis consecutivos, e deverão manter cadastro atualizado, notadamente quanto aos números de telefones, endereço físico e eletrônico, para contato a qualquer momento durante o expediente, se necessário, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 1º. Após o recebimento dos mandados, a SADM deverá distribuí-los e efetuar a carga para o oficial de justiça em 24 horas. Parágrafo 2º. A escala assegurará que entre a carga do mandado e seu efetivo recebimento pelo oficial de justiça, inclusive no sistema informatizado, não supere em nenhuma hipótese 48 horas. Artigo 1051. O juiz corregedor permanente da SADM organizará mensalmente escala de plantão de oficiais de justiça de acordo com as necessidades do serviço, facultado o plantão à distância. Parágrafo 1º. No mínimo, um oficial de justiça deverá ser designado para o plantão presencial. Parágrafo 2º.
A escala para a atuação em plenário de varas do júri deverá contemplar oficiais de justiça treinados e capacitados para a função, tendo em vistas as peculiaridades procedimentais e quantidade de plenários designados, devendo cada qual contar com um oficial de justiça, e a probabilidade de alguns plenários estender-se para além do horário normal de expediente, sendo vedada a designação de oficial de justiça para esta atuação específica, seguindo o critério de revezamento. Parágrafo 3º. A participação do oficial de justiça plantonista em audiência dependerá da comunicação prévia ao funcionário responsável pela SADM da determinação judicial neste sentido, com prazo não inferior a 10 dias da data da audiência. Parágrafo 4. A SADM encaminhará a escala mensal de plantões dos oficiais de justiça às unidades judiciárias, acompanhada dos números de telefones atualizados. Artigo 1053. Os mandados serão distribuídos pelo sistema informatizado segundo setores formados por CEP, Código de Endereçamento Postal, por bairros ou outro critério razoável definido pelo Conselho Superior da Magistratura que atenda com eficiência à necessidade local. Parágrafo 1º. Não haverá distribuição de mandados por tipo de ato, matéria ou unidade judicial de origem, exceto determinação expressa em contrário do Conselho Superior da Magistratura por necessidade de serviço. Parágrafo 2º. Se houver endereços a serem diligenciados em mais de um setor, a distribuição do mandado dar-se-á pelo endereço principal indicado pelo ofício judicial quando da emissão do expediente. A falta de indicação específica, considerar-se-á endereço principal o primeiro constante no mandado. Artigo 1054. Serão criados setores especiais para a Fazenda Pública Estadual na hipótese de haver oficiais de justiça exclusivos, Lei nº 1906 de 78, e para a Fazenda Pública Municipal na hipótese de haver oficiais de justiça ad hoc, além de setores especiais para penitenciárias, presídios ou centros de progressão penitenciária, cadeias públicas ou centros de detenção provisória, assentamentos, zonas rurais, municípios integrantes da comarca contígua ou agrupada e para municípios cujo território esteja sob a jurisdição de comarca ou foro. Artigo 1055. Para cada setor será designado um oficial de justiça, podendo haver mais de um segundo a necessidade do serviço. Parágrafo 1º. O juiz corregedor permanente da SADM poderá remanejar oficiais de justiça de setores de atuação para atender à necessidade do serviço ou possibilitar rodízio periódico, quando o caso. Parágrafo 2º. É vedada a alteração de setor, área ou região de atuação de oficial de justiça sem prévia autorização do juiz corregedor permanente da SADM que, dentro do possível, seguirá critério de revezamento. Artigo 1056. É proibida a passagem direta de mandado de um para outro oficial de justiça, salvo ordem expressa do juiz corregedor permanente da SADM, que determinará a devolução e a subsequente redistribuição pelo sistema informatizado. Parágrafo único. Para a redistribuição do mandado, haverá baixa e nova carga, ambas registradas no sistema informatizado. Artigo 1057.
Os mandados para cumprimento imediato serão equitativamente distribuídos entre os oficiais de justiça de plantão presencial e à distância, independentemente do setor a que pertençam. Parágrafo único. Os mandados relativos a pessoas protegidas pelo provimento número 32 de 2000 serão direcionados para o oficial plantonista que, contudo, não precisará cumpri-lo de imediato, salvo ordem diversa do juiz do feito. Artigo 1058. Os mandados serão emitidos e impressos nos ofícios de justiça e remetidos com as peças necessárias a seu integral cumprimento e com guia de recolhimento de diligência GRD, se exigível. Artigo 1059. O escrivão de cada ofício de justiça fará constar do mandado: 1. A unidade judicial de origem. 2. O exato prazo para o seu cumprimento, quando diferente daquele previstos no artigo 995, parágrafo 2º, 3º e 4º, especialmente em relação a mandados para cumprimento em plantão e para cumprimento urgente. 3. A circunstância de se tratar de mandado com audiência designada para carga urgente ou para carga a oficial plantonista, quando for o caso. 4. Em seu canto superior direito, o número gerado pelo sistema SAGE após o correlato cadastramento, foro, ano, número, dígito. Se o ofício judicial utilizar os sistemas Prodesp, civil e criminal. 5. A circunstância de se tratar de mandado a ser cumprido como diligência do juízo ou em decorrência de gratuidade. 6. Advertência acerca da possibilidade de citações, intimações e penhoras serem realizadas no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5, inciso 11 da Constituição Federal, CPC, artigo 212, parágrafo 2º. 7. Número e valor da guia de recolhimento de diligência, GRD, quando se cuidar de diligência paga. Artigo 1060. Salvo em casos de urgência ou de plantão a serem fundamentados e exclusivamente definidos pelo juiz do feito, os mandados deverão ser remetidos com antecedência suficiente para que o SADM possa fazer carga para os oficiais de justiça e estes possam cumpri-los nos prazos fixados pelo juiz do feito ou por estas normas de serviço. Artigo 1061. É vedada a classificação de mandado como urgente ou para cumprimento em plantão sem decisão judicial fundamentada. Tão somente a designação de audiência não justifica semelhante classificação. Artigo 1062. Despachos mandados, ofícios e petições que sirvam como mandados, cartas precatórias e alvarás, se não contiverem código de barras, deverão ser remetidos com folha de rosto, extraída e impressa após a emissão do expediente no sistema informatizado SAGE-PG 5, a qual deverá ser anexada ao expediente com o número do mandado e o código de barras gerados automaticamente. Parágrafo único. Para ofícios que utilizem os sistemas Prodesp, civil e criminal, bastará anotar o número do mandado em seu canto superior direito, foro, ano, número, dígito. Artigo 1063. O mandado será emitido em uma via para cada pessoa a receber a comunicação judicial, ressalvadas as hipóteses de endereços contíguos ou de pessoas diversas localizáveis no mesmo endereço, além de via para efetivação de penhora, avaliação e intimação, quando for o caso.
Por endereços contíguos, entendem-se os lindeiros, qualquer que seja a distância entre suas entradas, ou os que não distarem entre si mais de 200 metros, ressalvada outra distância determinada em portaria pela Corregedoria Permanente da SADM. Parágrafo único. Quando no mandado houver mais de uma pessoa localizável em endereços não contíguos, o oficial de justiça a que distribuído o devolverá conforme prazo e consequências do artigo 1075, parágrafo 1º, para remessa ao ofício judicial expedidor com o fim de separação dos endereços em tantos mandados quantos forem necessários. Artigo 1064. A parte deverá apresentar as guias de recolhimento de diligência, GRD, necessárias para ressarcimento dos atos a serem praticados conforme as normas e os pareceres da Corregedoria Geral da Justiça. Artigo 1065. Estando devidamente instruído o mandado, o ofício de justiça anotará no sistema informatizado a carga para a SADM, que o receberá eletronicamente no mesmo dia em que entregue. Artigo 1066. Diariamente, entre 9 e 1 hora, a SADM receberá os mandados remetidos pelo ofício de justiça, ressalvados os mandados de cumprimento imediato que serão recebidos até às 19 horas. Parágrafo 1º. Os mandados urgentes de plantão ou relativos a audiências serão remetidos em bloco separado e distinto dos demais mandados. Parágrafo 2º. É facultada a distribuição em lote de mandados não urgentes, desde que observado o prazo previsto no parágrafo 2º do artigo 1050. Artigo 1067. Nos casos de contingência do sistema informatizado, a SADM deverá providenciar carga em livro próprio de mandado urgente, com rigoroso controle no equilíbrio das distribuições a oficiais plantonistas. Artigo 1068. Os mandados expedidos fora do sistema pelos ofícios de justiça, usuários do SAGE, por exemplo, em feitos eleitorais e administrativos, deverão ser remetidos manualmente para a SADM, sob registro e assinatura no livro protocolo de autos e papéis, a qual os cadastrará como mandados excepcionais outros locais. Artigo 1069. Todas as cargas de mandados serão feitas exclusivamente pela SADM, vedada a carga pelos ofícios judiciais diretamente aos oficiais de justiça. Parágrafo único. O mandado emitido em regime de urgência e não recepcionado pela SADM até às 19 horas será entregue pela unidade judiciária diretamente ao oficial de justiça de plantão, que subscreverá o relatório do comprovante de remessa emitido pelo sistema informatizado, com regularização da distribuição pela SADM no dia útil seguinte ou por ocasião da devolução do mandado. Artigo 1070. Antes da distribuição, a SADM deverá verificar se o mandado está de acordo com as formalidades legais e regulamentares e se está devidamente instruído. Parágrafo único. Observada qualquer irregularidade, notadamente erro de CEP ou depósito das diligências em contingência não pertencente à comarca, se o caso, a SADM solicitará correção ao ofício judicial de origem e justificará no sistema informatizado o motivo da devolução. Apenas quando se cuidar de mandado para cumprimento imediato, a irregularidade será corrigida pela própria SADM, se viável a medida, independentemente de devolução ao ofício de origem. Artigo 1071.
Feita a distribuição, a SADM fará carga eletrônica do mandado ao oficial de justiça sorteado, que o receberá também eletronicamente, tudo com observância do prazo estabelecido no artigo 1050, parágrafo 1º e 2º. Artigo 1072. Inexistindo prazos expressamente determinados pelo juiz do feito, o prazo para cumprimento será o fixado no artigo 995, parágrafo 2, 3 e 4, com início a partir do recebimento do mandado pelo oficial de justiça. Parágrafo único. O prazo para cumprimento do mandado terá início imediato quando, decorridas 48 horas da confecção da carga, o oficial de justiça não tenha procedido ao seu recebimento no sistema informatizado. Artigo 1073. Compete ao dirigente do ofício de justiça, por intermédio dos e-mails das unidades, imediatamente comunicar à SADM a necessidade de recolhimento de mandados já remetidos, encarregando-se esta de devolvê-los à origem. Artigo 1074. Os aditamentos a mandados serão comunicados sem devolução por correio eletrônico, e-mail, à SADM, onde estiver o mandado, que informará ao respectivo oficial de justiça. Artigo 1075. Ao receber a carga, o oficial de justiça deverá verificar se o mandado está dentro dos limites de seu setor de atuação e se contém os documentos necessários ao seu cumprimento, bem como se o valor recolhido é suficiente para a prática do ato ordenado e se o depósito foi efetivado na conta agência da comarca que pertence. Parágrafo 1º. Se constatar irregularidades, o oficial de justiça devolverá o mandado em 24 horas. Depois desse prazo, salvo irregularidade insanável, não poderá o oficial devolver o mandado sem o devido cumprimento. Parágrafo 2º. Se necessários 2 ou mais oficiais de justiça para cumprimento da ordem judicial considerada complexa ou perigosa, o sorteado poderá solicitar que o outro oficial seja designado pelo responsável pela SADM, que o fará preferencialmente com oficial do mesmo setor. Neste caso, todos serão ressarcidos frente ao ato ou atos realizados. Artigo 1076. Na hipótese de constar do mandado mais de um endereço em setores diferentes, o oficial de justiça deverá cumpri-lo no prazo estabelecido. O oficial diligenciará no primeiro endereço e em todos os demais de seu setor. Infrutífera a diligência, poderá, alternativamente, cumprir o mandado em setor diverso atrelado à SADM, onde lotado, ou devolvê-lo com certidão de ato não cumprido para nova distribuição para o setor do endereço seguinte, que observará a mesma regra e terá seu prazo autônomo de cumprimento. Parágrafo 1º. Após a terceira redistribuição, ainda que restem endereços a diligenciar, o mandado será devolvido à unidade judiciária expedidora para intimação por ato ordinatório da parte interessada, para manifestação se insiste nos demais endereços e, em caso positivo, em se tratando de mandado pago, nova cota de ressarcimento será recolhida. Parágrafo 2º. Será ressarcido somente o oficial que der cumprimento positivo ao ato ou aquele que realizar a última diligência antes da devolução por esgotamento de endereços ou depois de 3 redistribuições. Parágrafo 1º, quando todas resultarem negativas. Em todos os mandados, o cálculo levará em conta somente as diligências praticadas pelo oficial que for ressarcido. Artigo 1077.
O oficial de justiça deverá cumprir diligência em outro endereço, ainda que não constante do mandado, quer seja obtido por indicação no local da diligência, quer seja fornecido pela parte, desde que no seu setor de atuação. Artigo 1078. As diligências praticadas em cumprimento de mandados da Justiça Eleitoral serão reembolsadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, não podendo ser incluídas nos mapas mensais de ressarcimento de diligências gratuitas da Justiça Estadual. Comunicado CG número 753 de 2009. Artigo 1079. Se couber ordem de arrombamento ou reforço policial, o oficial de justiça, sem devolver o mandado, submeterá ao juiz do feito requerimento em modelo padronizado. O requerimento, se deferido, servirá de requisição da força policial e/ou de ordem de arrombamento e cópia dele será entranhada aos autos ou digitalizada para inserção em autos inteiramente eletrônicos. Parágrafo único. Caso haja a designação de 2 ou mais oficiais de justiça para o cumprimento da ordem, com ou sem oferecimento de resistência da parte, o ressarcimento observará as diretrizes do artigo 1006, ou seja, uma única cota para cada oficial de justiça. Artigo 1080. Em execuções de títulos extrajudiciais ou judiciais, realizada a citação no primeiro caso ou a penhora no segundo, o oficial de justiça realizará as diligências posteriores necessárias ao integral cumprimento do mandado, penhora, avaliação e intimação. Artigo 1081. Cumprido o mandado, o oficial de justiça utilizará o sistema informatizado para informar o resultado obtido e emitir certidão, e, quando o caso, auto ou termo, imprimindo-os e anexando-os ao respectivo mandado, observado o parágrafo 2º do artigo 1083. A impressão é dispensada em relação a processos com autos eletrônicos. Parágrafo único. Caso o oficial cumpra o mandado em endereço nele não constante, dentro do seu setor, artigo 1077, deverá inseri-lo no sistema e na certidão em campo apropriado definido pelo juiz corregedor permanente da SADM. Artigo 1082. Salvo expressa autorização judicial, é defeso ao oficial de justiça devolver mandado sem cumprimento e sem esgotar os meios ao seu alcance para integrar o cumprimento, não se admitindo como escusa o término de prazo. Artigo 1083. Tão logo o oficial de justiça devolva o mandado, a SADM verificará se regular o seu cumprimento, se lançadas no sistema informatizado as correspondentes informações, se emitidos certidões e documentos correlatos e se correto o número de atos margeados. Parágrafo 1º. Constatada a irregularidade no cumprimento do mandado, a SADM fará nova carga para o oficial de justiça, que o restituirá em 48 horas, devidamente cumprido ou corrigido. Parágrafo 2º. Certidões, termos e autos serão impressos em tantas vias quantas necessárias para juntada a autos não eletrônicos e para o ressarcimento devido. Artigo 1084. Se no curso das diligências o valor recolhido para as despesas revelar-se insuficiente, o oficial de justiça, sem devolver o mandado, deverá realizá-las e margear o quanto faltar. Parágrafo único. O ofício de justiça de origem cobrará o montante margeado e encaminhará à SADM as guias com os recolhimentos complementares para fins de ressarcimento. Artigo 1085. O funcionário responsável pela SADM, a cada 20, 30 ou 40 dias,
como definir o respectivo juiz corregedor permanente, vedadas outras periodicidades, fará a cobrança de mandados com prazos excedidos para cumprimento. Parágrafo 1º. Se necessária a prorrogação de prazo para cumprimento do mandado, o oficial de justiça, sem o devolver, submeterá ao juiz do feito requerimento justificado em modelo padronizado com 48 horas de antecedência, sob pena de não conhecimento. Também, sob a mesma pena, o requerimento obrigatoriamente conterá informação do funcionário responsável pela SADM sobre a data da carga ou cargas anteriores, qualquer que seja o oficial, e eventuais prorrogações de prazo antes concedidas. Se deferida a prorrogação, no mesmo dia, o oficial de justiça a demonstrará à SADM para anotações no sistema informatizado e no expediente de cobrança. Se indeferida a prorrogação ou se não conhecido o requerimento, o mandado será cumprido no prazo restante em curso. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 48 horas para devolução, após cobrança, sem atendimento, o atraso será comunicado ao juiz corregedor permanente da SADM em expediente próprio para as providências cabíveis, tais como busca e apreensão, redistribuição e instauração de procedimento disciplinar, tudo sem prejuízo da devida comunicação ao juiz do feito, e se este não for, também ao juiz corregedor permanente da vara. Artigo 1086. Os mandados devolvidos serão recebidos, conferidos e imediatamente baixados pela SADM, observado o artigo 1083 e seu parágrafo 1º. Parágrafo único. Quando o caso, a baixa será também anotada no expediente de cobrança. Artigo 1087. Após a baixa referida no artigo 1086, serão os mandados restituídos aos ofícios de justiça de origem no prazo máximo de 72 horas, com exceção dos mandados para cumprimento urgente ou em plantão, que serão imediatamente baixados e encaminhados à origem. Artigo 1088. Os mapas de mandados gratuitos deverão ser entregues mediante recibo em via própria ao funcionário responsável pela SADM no primeiro dia útil do mês subsequente ao mês de referência para conferência e encaminhamento em tempo hábil ao setor competente por meio do aplicativo SMG, Sistema de Mandados Gratuitos, Comunicado CG número 228 de 2012. Parágrafo único. Mapas com rasuras, irregularidades ou incompletudes serão restituídos para retificação e subsequente reapresentação. Artigo 1089. Onde não houver ofício da portaria dos auditórios e dos leilões judiciais, os leilões serão realizados apenas em situações excepcionalíssimas, desde que o exequente não exerça o seu direito de indicação e haja impedimento legal para a atuação de todos os leiloeiros públicos credenciados, segundo escala previamente elaborada pelos oficiais de justiça plantonistas, sob a fiscalização do juiz de direito do feito. Parágrafo 1º. Os ofícios de justiça encaminharão à SADM até o 20º dia de cada mês pauta com dias e horários de leilões designados para o mês seguinte e pelos e-mails das unidades comunicarão eventual sustação antes da data designada para as necessárias anotações. Parágrafo 2º. Processos com leilões judiciais públicos designados deverão ser encaminhados à SADM com 1 dia útil de antecedência até às 12h30, mediante carga e termo de remessa.
Parágrafo 3º. Recebidos os autos, a SADM elaborará pauta diária de leilões judiciais que conterá somente data, horário e número do processo. Parágrafo 4º. Se houver processos de mais de uma vara com astas designadas para o mesmo dia e horário, as astas serão realizadas de acordo com a ordem numérica, independentemente do ano de distribuição ou vara de origem. Parágrafo 5º. Os incidentes relativos aos leilões serão decididos pelo juiz do feito. Parágrafo 6º. A lavratura de autos competirá ao ofício de justiça de origem do processo e caberá ao oficial de justiça a lavratura de súmula. Artigo 1090. A SADM manterá os seguintes livros e classificadores obrigatórios: 1. Livro de ponto, onde não houver ponto biométrico. 2. Livro de visitas e correições. 3. Livro de registro de portarias e ordens de serviço, com índice. 4. Livro de registro de feitos administrativos. 5. Livro de registro de sentenças da Corregedoria Permanente. 6. Livro protocolo de autos e papéis em geral. 7. Livro de carga manual de mandados em caso de contingência do sistema informatizado. 8. Classificador para cópias de ofícios expedidos. 9. Classificador para ofícios recebidos. 10. Classificador para GRD, Guias de Recolhimento de Diligências de Oficial de Justiça. Artigo 1091. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as regras deste capítulo. Seção 4. Do compartilhamento de mandados eletrônicos. Artigo 1091-A. O compartilhamento de mandados eletrônicos entre SADMs e unidades análogas, quando existente, determina sua distribuição entre comarcas e foros regionais, abrangidos pelo agrupamento para a SADM que compreenda o setor do local de cumprimento da diligência e observará o seguinte: 1. A atribuição de setores territoriais para cada SADM por divisão de CEPs será feita pela DICOGE. 2. Os mandados de processos físicos e os expedidos em regime de plantão serão emitidos com seleção dos setores, zonas específicos a serem previamente informados pelas SADMs locais. Para todos esses, o cumprimento será feito pela própria SADM, sendo irrelevante o local da diligência, ressalvada a ordem em contrário do juiz do feito para distribuição compartilhada daquilo que for digital e os limites de atuação territorial de oficiais de justiça em comarcas contíguas. Resolução OE 742 de 2016. 3. Os mandados relativos a medidas possessórias de caráter coletivo, artigo 565 do Código de Processo Civil, a critério discricionário do juiz do feito, poderão ser distribuídos para a SADM atrelada ao ofício judicial expedidor, mesmo se o local de diligência for abrangido por setor atrelado a outra SADM, hipótese em que serão emitidos com seleção do setor CEP do fórum. 4. Se houver vários endereços no mandado, com baixa pelo oficial de justiça após diligência negativa para redistribuição, artigo 1076, será feita carga para oficial de justiça do próximo endereço de setor atrelado à própria SADM até esgotar os endereços de seus setores. Somente haverá redistribuição para outra SADM quando restarem apenas endereços de setores externos. A diligência em endereço de setor diverso do atrelado ao oficial de justiça, sem redistribuição, só é possível para os endereços da SADM onde lotado.
A cobrança de mandados com vários endereços por motivo de prazo excedido deverá ser precedida de conferência sobre eventual redistribuição. 5. Os mandados para cumprimento remoto, sem deslocamento de oficial de justiça, serão emitidos com seleção do setor, zona específico a ser previamente informado pelas SADMs e deverão ser cumpridos pela própria SADM sem compartilhamento. 6. As custas de diligências pagas serão recolhidas em conta bancária única para o agrupamento, indicada no sítio eletrônico do Banco do Brasil. Os mapas individuais de diligências pagas serão confeccionados e apresentados na SADM de lotação do oficial de justiça, com encaminhamento para o crédito pelo Banco do Brasil na conta bancária do oficial de justiça, observados os regramentos dos artigos 1010 a 1023 e 1027 a 1047 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. 7. Os mapas de diligências gratuitas serão confeccionados, apresentados, conferidos e encaminhados na forma dos artigos 1024 a 1026-A das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. 8. Se houver mais de um endereço com distância superior a 50 km em comarca do interior, a que se refere o artigo 1012 caput, segunda parte, das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, será recolhida a cota de ressarcimento com acréscimo para o endereço de maior número de faixas excedentes. 9. Para hipótese de prorrogação de prazo, serão observados o prazo e a forma do artigo 1085 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. O requerimento justificado em modelo padronizado será enviado a partir de correio eletrônico, e-mail institucional do oficial de justiça requerente para o do ofício judicial expedidor do mandado, com cópia para a SADM de sua lotação. Com a resposta positiva do ofício judicial, a SADM anotará no sistema o prazo de prorrogação, observados o parágrafo 9 do artigo 995 e o parágrafo 1º do artigo 1085 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. 10. Para os atos de mera comunicação, citação, intimação e notificação e condução coercitiva para estações passivas de oitiva a serem cumpridos nas comarcas agrupadas pelo compartilhamento, é vedada a expedição de carta precatória. 11. Para os mandados positivos digitalizados, nos quais tenham sido colhidas as respectivas notas de ciência, artigo 1258, parágrafo 4, das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, provenientes de ofícios judiciais de outros fóruns e devolvidas pelos oficiais de justiça, a SADM os enviará a cada 90 dias para a SADM vinculada à comarca ou foro regional da unidade judiciária expedidora para entrega à serventia respectiva. Para os mandados provenientes de ofícios judiciais do próprio fórum, a SADM os devolverá na forma do artigo 1087 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Os mandados sem assinatura qualquer serão descartados pelo oficial de justiça. Artigo 1258, parágrafo 3º das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça.